João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 6. E essa canção que o nosso irmão Francisco cantou não poderia ser uma introdução melhor para aquilo o qual nós vamos falar nessa noite. Mas antes, então, vamos ler o texto, lembrando a todos que nós estamos já, este sendo o terceiro domingo, em que nós estamos vendo esta série de mensagens que traz como proposta essa frase: quando Jesus diz ninguém, é ninguém mesmo. Vamos dizer junto isso? Quando Jesus diz ninguém, é ninguém mesmo. Ou seja, nós estamos observando falas do Senhor Jesus quando ele usa essa expressão ninguém. E conquanto nós já tenhamos falado no primeiro domingo que falamos sobre isso, quando ele afirma ninguém pode ter dois senhores, domingo passado nós ouvimos quando ele disse ninguém põe vinho novo em odre velho, e hoje nesse texto de João 14 nós vamos ver mais uma vez Jesus usando essa expressão. Então vamos começar a partir do versículo 6. Todos, vamos lá? Os irmãos acompanham enquanto eu leio. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vamos todos dizer juntos? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele continua: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu queria que você voltasse agora para o capítulo 1 do Evangelho de João, primeiro capítulo, porque conquanto não tenha sido da boca de Jesus o que está no versículo de número 18, todavia é um ninguém que está em plena harmonia com este que Jesus usou, quando ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o que se diz no versículo 18 do capítulo 1, para que a gente possa elucidar melhor essa fala de Jesus, João nos diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Com estas duas expressões, ninguém vem ao Pai senão por mim, e esta outra, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, são afirmações que dizem a mesma coisa. E eu queria que hoje à noite você orasse comigo e pedisse a Deus que pudesse esclarecer e iluminar a nossa compreensão. E conforme orou Paulo a respeito dos crentes em Éfeso, que os olhos do nosso coração sejam iluminados para compreendermos qual seja a esperança da nossa vocação. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada um e cada uma que chegou aqui a este lugar. Graças te damos por canções tão bonitas, que nos fazem refletir
a respeito de tantas verdades preciosas. De modo muito especial nós te louvamos porque Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és a pedra angular, Tu és a rocha dos séculos, Tu és o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Obrigado por sabermos disso, e obrigado porque estamos reunidos aqui em Teu nome, não é em nenhum outro nome, não é em função de qualquer outra causa, porque se assim fora, este já era um encontro que nascia totalmente pleno de qualquer significado que fosse útil para a vida. Nós te agradecemos porque a única razão de ser desse encontro, deste culto, desta reunião, desta assembleia, desta eclesia, é Jesus Cristo. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Por isso que é sobre o Teu Filho amado, Pai, que nós falaremos. E que haja compreensão e graça e entendimento. Em o nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem sentar. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa é uma afirmação que carrega uma radicalidade profunda. Porque todas as vezes que nós estamos usando essa fala de Jesus, ninguém, nós repetimos que isso carrega um absoluto. A não comportação de exceções. Ninguém é ninguém mesmo. E quando Jesus diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele está apresentando que o caminho para o Pai não é uma estrada de muitas ruelas, não se trata de muitos canais. Ele se absolutiza. Ele impõe a radicalidade dessa afirmação. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que ninguém pode se colocar como atalho ou como alternativa ao Pai. Porque quem quer que tente ser caminho para Deus sem Jesus, o resultado será aquele que diz os sábios provérbios: há caminhos que ao homem parece correto, mas ao cabo são caminhos de morte. Razão porque também nesse texto Jesus fala de caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você sabe qual é o risco que a gente corre? É de permitir que os nossos ouvidos se habituem com essas coisas e a gente já não considere as implicações dessas afirmações. Da gente dizer, Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, sem considerar a radicalidade disso. Ninguém se coloque como caminho, porque Ele é o caminho. Ninguém afirme que existam verdades que levam ao Pai, porque Ele é a verdade. E quem quer que, crendo na verdade,
e andando no caminho, descobrirá que Ele é a vida. Quando você considera isto, ninguém vem ao Pai senão por mim, é assim, com essa compreensão, que você entenderá por que é que João disse: ninguém jamais viu a Deus. E acrescenta: o Deus unigênito, que é uma expressão que algumas versões traduzem o Filho unigênito, mas de fato nos manuscritos o que se tem é a expressão grega ho theos, o Deus unigênito é quem o revelou. Assim sendo, sem a revelação do Filho, que é o Deus unigênito, conforme João, ninguém jamais saberá de Deus. Ninguém jamais conhecerá Deus. É óbvio que a gente vive uma época e uma geração onde o nome de Deus se propaga, se multiplica. Possivelmente as redes sociais são a maior testemunha de como a gente gosta de falar Deus. Ou não é verdade? O Facebook é a maior prova de que a gente gosta de falar do nome Deus. Mas talvez é preciso que a gente pare um pouco, como estamos fazendo agora, e reflitamos sobre esta radicalidade. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Quando a gente usa essa expressão, ninguém jamais viu a Deus, isso carrega algumas implicações que eu quero colocar aqui hoje à noite. Por que que a gente pode afirmar com essa absoluteza: ninguém jamais viu a Deus? Por algumas razões. Primeira delas, ninguém jamais viu a Deus em virtude de uma impossibilidade essencial. O que seria essa impossibilidade essencial? É que ver Deus é mais do que alcançá-lo com o sentido da visão. Alguma coisa que você diz: eu enxergo Deus. Não. Ninguém jamais viu a Deus porque nenhuma visão será capaz de assabancar. Nenhuma visão será capaz de abrigar ou contemplar plenamente Deus. Você concorda comigo? Ninguém jamais viu a Deus, porque não existe nenhum olhar que seja capaz de dizer assim: eu vi Deus do início ao fim. Porque se alguém assim fosse capaz de ver Deus, de dizer assim: agora a minha visão enxerga Deus todinho, das duas uma: ou você é Deus, ou esse Deus é muito pequeno, que cabe nos limites da sua visão. Então a primeira coisa que eu preciso enxergar é que existe uma impossibilidade essencial. A minha essência não comporta o todo de Deus, e a essência de absolutamente nada que seja criado. Por isso que ninguém jamais viu a Deus, porque ninguém sabe de Deus, porque ninguém entende a Deus com este nível de completude. Ninguém jamais viu a Deus. Quando eu reflito sobre isso, eu penso que este tipo de reflexão coloca a gente no lugar da gente.
Deus não cabe nos diâmetros do meu olhar. Deus é mais do que você pode enxergar. Deus é mais do que você pode entender. Deus é mais do que sua mente consegue elucubrar. Deus é. Deus é. A gente, quando observa alguns dados científicos e vai vendo, por exemplo, a dimensão do universo, e a gente vai percebendo que nós somos quase que uma ameba cósmica, o nosso planeta. Ora, a gente não é capaz de enxergar o universo todo? A gente não é capaz de enxergar aquilo que nos é misterioso de universo? O máximo que se diz por projeções é que nós estamos numa Via Láctea e como essa pode ter milhares, ou milhões, ou bilhões, ou sabe lá o quê. O fato é que, colocando dessa forma, essa afirmação fica tão óbvia, ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é. Todas as coisas foram criadas por Ele. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém é capaz de acolher o todo de Deus. Por isso que quando a gente vai pensando nisso, a gente percebe que talvez aqui esteja, em essência, a mais perversa, a primária e a mais essencial tentação. A tentação é querer com que sejamos capazes de ver Deus nesse sentido. Haja vista que se eu for capaz de ver Deus nesse sentido, eu me torno igual a Deus. Por isso é que, conquanto você já se não tenha refletido nisso, mas você percebeu que a primeira tentação, ela trata dessa coisa do ver. Se você quiser conferir, abra em Gênesis capítulo 3, senão você acompanha aí, versículo 5, veja o que é que sai da boca daquele que um dia quis ver Deus e caiu de lá. Mas então ele vai usar esta tentação. E Gênesis capítulo 3, versículo 5, é dito que Satanás então diz, em forma lá de serpente, ao primeiro casal, quando na sedução de fazer Eva comer do fruto, ele afirma, porque Deus sabe, olha que sedução, olha que ardil, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão o quê? Os olhos. Você percebe qual é a tentação mais perversa? É aquela que diz assim, você consegue ver Deus? Ou você consegue ver como Deus? Você pode ter o olhar de Deus, então come, porque os teus olhos se abrirão, e diz mais, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então come. Essa é a perversidade que trouxe a desgraça para tudo. É achar que nós podemos ver Deus e ver como Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso lhe dizer hoje é que ninguém jamais viu a Deus neste sentido de saber totalmente de Deus. É por isso que eu digo aos meus irmãos com temor e tremor diante de Deus: quem quer que abra a boca e diga, eu sou Deus que falo, vai prestar conta no dia do juízo. Quem quer que diga, agora quem fala é Deus através da minha boca, talvez não saiba do poder das implicações que isso carrega. Dizer assim, eu sou Deus e falo, é algo que tem um
peso de eternidade que só quem é perverso ou quem ainda é muito superficial não pensa o peso que isso tem. Mas quando se diz que ninguém jamais viu a Deus, há outras conotações. A primeira e mais importante é essa: Deus é. A sua mente, a minha mente, a gente pode passar aqui a noite, amanhã, a semana, o ano, e todos, e juntem os sábios, e juntem os filósofos, e juntem os teólogos, e juntem os pensadores, e juntem os cientistas, e junte todo mundo, e ponham para pensar sobre quem é Deus, e a eternidade não será suficiente, porque Deus é. Deus é. Agora, há outro sentido também que ninguém jamais viu a Deus. É aquele sentido que você notadamente vai encontrar, principalmente no Antigo Testamento. Que é quando você fala, ninguém jamais viu a Deus, não em função dessa impossibilidade essencial. Deus é, não dá para ver Deus. Mas também ninguém jamais viu a Deus como sendo o terror da glória de Deus. Aí você diz, o terror da glória? Sim. Daquele que faz a gente tremer. Quando Moisés estava no monte para receber as tábuas da lei, para um povo que saiu do Egito, do paganismo dos muitos deuses, deuses para tudo quanto era gosto, deuses que se manipulava, deuses que se controlava, Deus do rio, Deus do mato, Deus da nuvem, Deus do dia, Deus do sol, Deus das estrelas. Para essa geração que saiu daquele paganismo egípcio, Deus apenas mandou dizer, diz ao povo que o Eu Sou enviou. E para este povo perceber quem era este Deus e não igualá-lo jamais aos deuses dos povos pagãos, Deus mostrou o terror da glória, deixou gente tremendo. Por isso é que enquanto Deus falava, o povo dizia, Moisés, fala-nos tu, mas não fala Deus, porque o povo estava aterrorizado. Por isso que o monte fumegava sob o som dos relâmpagos e dos trovões, e era só uma cenografia do eterno para aquela gente ali saber que há um Deus poderoso. Ninguém jamais viu a Deus no sentido que está aí em Êxodo capítulo 33, versículo de número 20. Êxodo 33, 20, Deus diz, não me poderás ver a face, Moisés. Não pode, não dá. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Agora aqui, já é uma outra conotação do ninguém jamais verá a Deus. É que ninguém jamais verá a Deus porque carne e sangue não suporta a glória de Deus. Não suporta. É isso que Deus diz a Moisés. Não suporta. Se for para eu escancarar, morre todo mundo aqui. É o terror da glória. Esse é o episódio que Moisés está dizendo, Senhor, esse povo é de dura cerviz. E quando Moisés está argumentando com Deus, e naquele episódio é uma intimidade tão profunda de Moisés com Deus, que ele pede para ver Deus, e Deus esconde Moisés sobre a rocha, e disse, eu permitirei que você veja as minhas costas. Aí você veja que a gente está falando de uma linguagem totalmente antropomórfica, que dá forma humana a Deus, para que fosse possível a compreensão. É isso que a gente chama de linguagem de acomodação. Deus tem que falar do nosso nível de compreensão. Por isso que ele disse, eu vou deixar você ver as minhas costas, mas não era literalmente Deus passando assim.
é apenas para que Moisés entendesse que ele não podia suportar ver a glória de Deus. Por isso que nesse sentido, ninguém jamais viu a Deus, porque ninguém suporta a glória de Deus. Agora apenas eu faço uma observação. Cuidado, porque também no Antigo Testamento, em outros episódios, e se você observar até nesse mesmo capítulo, você vai ver gente dizendo, e Moisés falava face a face com Deus. Você já viu isso, não já? Cuidado, se trata de figuras de linguagem que quer apenas demonstrar uma intimidade. Mas não é que Deus e Moisés estavam assim, olho no olho. Porque não pode. Porque Jesus disse, ninguém, ou melhor, João diz, ninguém jamais viu a Deus. Uma vez que a gente compreendeu estas duas possibilidades, essas duas compreensões, ninguém jamais viu a Deus, porque é impossível o nosso ser ver Deus. E também ninguém jamais viu a Deus, porque conforme o testemunho do Antigo Testamento, a glória de Deus nos aterroriza em virtude da nossa condição. Há um outro sentido que ninguém jamais viu a Deus, e é este terceiro que é o objeto daquilo que a gente quer focar. É que ninguém jamais viu a Deus, no sentido de que ninguém pode receber e nem ser recebido por Deus. Nesse sentido, ninguém jamais verá o acolhimento de Deus. Ninguém verá a face do Pai de amor. Ninguém terá nenhum tipo de discernimento sobre Deus. Neste sentido, ninguém terá, sem que entre Deus e nós haja um mediador. E aí eu quero que você leia novamente comigo João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Posto que não dá para nós nos relacionarmos com Deus, sendo nós quem somos e Deus quem é. Por isso que é preciso que um outro seja mediador dessa relação. E aí João diz, o Deus unigênito, que não sem razão é chamado de Deus, porque só Deus une Deus ao homem, e assim sendo Ele é Deus, e Ele é homem, Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus sem que o Deus unigênito que está no seio do Pai o revele, o mostre, o exiba, o faça ser visto. Só para você não se perder no que eu estou falando, ninguém jamais viu a Deus no sentido essencial, porque quem é que é capaz de ver Deus em essência, em totalidade? Que visão é capaz de albergá-lo? Ninguém. Ninguém jamais viu a Deus no sentido do terror da glória, porque ninguém suporta a glória de Deus, mas há um sentido que Deus pode ser visto. Há uma forma que Deus pode ser percebido. Há uma maneira que Deus pode ser enxergado. É do abraço, é do acolhimento, é da relação, é da intimidade, é do caminhar. Mas mesmo assim, ninguém pode jamais ver Deus como o Pai, sem que o Filho, que está no seio do Pai, o revele. Por isso é que uma vez que isso está claro, a gente volta para o que está dito em João 14. Jesus está dizendo, ora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se alguém quer enxergar o Pai, não no sentido essencial, é impossível. Não no sentido de uma comunhão cara a cara, face a face, porque a glória de Deus nos achata.
Mas ninguém também verá a Deus como a face do Pai amado, que nos acolhe, que nos abraça, que nos trata como filhos, sem que seja por meio de Jesus. Por isso que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso que quando Jesus diz isso, Filipe replicou dizendo: Senhor, então vamos simplificar, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus diz: não é possível que você ande comigo todo esse tempo e ainda diga: mostra-nos o Pai. Porque ele dirá: quem vê a mim, vê ao Pai. Portanto, somente neste sentido é possível ver Deus, quando eu vejo Deus por meio de Jesus. Assim sendo, ninguém jamais verá a Deus na sua essência. Ninguém jamais verá a Deus na sua glória, haja vista a nossa condição. Mas também ninguém jamais verá a Deus como Pai, se não for por meio de Jesus. Uma vez isso posto, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: ora, do jeito que a coisa foi posta, fica difícil, Deus está ficando muito longe, ninguém vê a Deus, ninguém vê a Deus, ninguém vê a Deus, Deus está muito distante. Mas Ele é o totalmente outro, mas Ele se fez próximo, e Deus se fez perto por meio do Filho. Só que se Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele está tratando de uma radicalidade profunda, que pode ser inclusive mal compreendida. Sabe como? Você poderia pensar: pastor, enquanto o senhor fala, os meus ticos e tecos estão aqui sem parar. Se brincar, tem uma fumacinha já saindo aqui. Se ninguém vem ao Pai por meio de Jesus, então, e Adão e Eva não conheceram o Pai? E Enoque, e Abraão, e Moisés, todos estes nasceram antes de Jesus. E como é que Jesus vem agora dizer assim: ninguém vem ao Pai senão por mim? Agora eu confundi. E estes outros tantos que se dizem que andaram com Deus, como Enoque, e que depois diz: e já não era, porque Deus o tomou para si. Que conversa é essa? Onde está Jesus aqui? Eu não enxergo, eu não vejo. Se Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim, eu e você estamos ouvindo reiteradas vezes que ninguém é ninguém mesmo, nem aqui, nem acolá, nem ali, nem além, nem hoje, nem ontem e nem amanhã. Ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus. Então, como é que essa gente toda do Antigo Testamento pode dizer que andou com Deus, se ninguém viu Jesus ali? Aí eu digo: você que pensa. Você que pensa. Eu digo de novo: ninguém vem ao Pai senão por meio de... Não existe ninguém, nenhuma criatura que se relacione com Deus sem a mediação de Jesus. Ninguém é ninguém mesmo. O que eu estou lhe dizendo, conquanto a princípio possa parecer algo assim, que você está enxergando distante, mas isso é uma compreensão que vai se construir, e você vai entender o que é que isso implica. Portanto, para que eu não canse você, nem me alongue na prova de que também no Antigo Testamento, Enoque andou com Deus por meio de Jesus, Abraão andou com Deus por meio de Jesus, Moisés andou com Deus por meio de Jesus, Adão gozava na presença de Deus por meio de Jesus. E para que eu não preciso ir muito longe, eu quero só mostrar um texto para você, e esse será suficiente. É conforme está escrito no Evangelho de João também, capítulo 8, versículo de número 51. É algo que Jesus diz que provoca um alvoroço entre os mestres judaicos. E em João 8, 51,
Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, João 8,51, se alguém guardar a minha o quê? Palavra, não verá a morte eternamente. A gente falar isso hoje talvez não cause o impacto que era naquela Jerusalém de 2000 anos atrás, no primeiro século. Aquele chamado Jesus de Nazaré, aquela Nazaré que ninguém esperava muita coisa boa, que não frequentou lá aquelas escolas rabínicas que os que andavam com ele eram 12 Joões ninguém. Aí de repente esse homem chega e diz: olha, quem guarda a minha palavra não verá a morte eternamente. Isso gerou um espanto. É por isso que o versículo seguinte se diz que disseram-lhe os judeus: agora ninguém tem mais dúvida de que tu és um endemoniado. Foi isso que se disse. Agora está provado que ele é doido de avoar pedra. Agora está provado porque ele está dizendo que ninguém verá a morte se guardar as palavras dele. Ele agora mostrou quem ele é. E eles disseram: Abraão morreu. Abraão morreu. E também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não proverá a morte eternamente? Perceba isso. Por isso é que eles disseram: por acaso, Jesus, és tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E ainda, também os profetas morreram. Note essa pergunta: que, pois, te fazes ser? Ou nessa versão, quem pretendes tu ser? Quem és tu? E é nesse diapasão que Jesus continua e diz: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Agora quem me glorifica é meu Pai, a qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecidos, vocês nunca viram ele. Eu, então, ao contrário, o conheço. Porque se eu dissesse que não o conheço, eu seria como vós, mentiroso, que dizes conhecê-lo sem saber quem ele é. Mas eu o conheço. Esse, sim, viu Deus. Porque ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Eu diria que a gente está começando a navegar aqui em águas profundas. E aí o versículo seguinte, Jesus vai dizer uma coisa que vai deixar todo mundo estremecido. Olha o que ele diz: Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os judeus disseram: ele amarra esse homem, pelo amor de Deus, amarra, porque ele está doido. Ora, como é que é possível? Ainda não tem 50 anos e tu estás dizendo que viste Abraão. Você entendeu qual era o espanto? Era um olhando para o outro: não tem condições, não dá. É por isso, meus irmãos, que ou Jesus é Deus ou Jesus é doido. Não tem meio termo. Ninguém diz o que ele diz se não for quem ele é. Por isso que eles perguntaram: quem pretende ser? Aí, para o espanto geral da nação, Jesus vem e diz isso aqui, ó: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, você pode repetir comigo: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, escute uma coisa: quando Jesus diz ninguém, é ninguém mesmo. Se ele disse
ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso inclui todo mundo: Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Adão, Eva, Abel, e bote quem você quiser no pacote. Ninguém chega a Deus sem ser por meio de Jesus. Eu lhe digo isso porque já chega, tá bom. Para com essa história de tratar Jesus como sendo um personagem bíblico. Acaba com essa coisa de tratar Jesus apenas como o meu herói. Já chega com essa loucura e blasfêmia de ver Jesus apenas como personagem da Páscoa. Jesus é o eu sou. Eu sou. Bom, se eles estavam achando que Jesus era doido, a reação foi essa mesmo. O versículo 59 diz: então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Portanto, meus irmãos, hoje à noite eu só tenho duas coisas para lhe dizer. Em virtude de tudo que eu lhe falei, eu só tenho agora mais duas coisas para lhe dizer, para você dormir com isso. Primeira coisa: Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a fala de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Quer ver comigo? João capítulo 1, versículo 1. E eu vou fazer e dizer as implicações disso. No capítulo 1 do versículo 1 diz assim: no princípio era o quê? E o verbo estava com? E o verbo era? Deus só fala por meio de Jesus. Quando Deus falou para Enoque, era por meio de Jesus. Quando Deus disse assim: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei, Jesus estava ali. É por isso que quando ele disse: Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai ao monte Moriá, e ali sacrifica ele para mim. E não, no momento que ele levanta a sua faca, ouve dizendo: para! E Deus já tinha preparado um arbusto. Abraão vai vendo Jesus nisso tudo. É só Jesus que está aí. Moisés, quando assustado no deserto, cuidando das ovelhas, houve uma sarça que queimava, mas não se consumia. Queimava, mas não se consumia. Queimava, mas não se consumia. E ele chega perto, é a fala, é o verbo, é Jesus que diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. Jesus é o verbo, Jesus é a fala. Sem Jesus não há como ver Deus no relacionamento de vida e de amor. É por isso que ninguém disse melhor tudo isso que eu estou tacanhamente tentando lhe dizer do que o apóstolo Paulo, que, como a gente viu aqui hoje de manhã, é alguém que entendeu e discerniu o Evangelho. E quando chega na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, e numa respiração a partir do versículo 15, ele vai falar para a gente quem é Jesus, só para você entender que a gente ainda está só arranhando a superfície. E no versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses, Paulo diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Você entendeu que frase é essa? Que coisa extraordinária. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revê. Por isso que não poderia ser dito de outra forma. Ele, Jesus, é a imagem do Deus que não se vê. Ele é a imagem do Deus invisível. E vai dizendo mais: o primogênito de toda a criação. No sentido não de que ele foi o primeiro criado, mas sim, nessa expressão grega, prototokos, que significa o que tem sobre a criação primazia, posto que ele não é criatura
criatura de ninguém. E continua, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós estamos falando de Jesus. É de Jesus. E Paulo continua quase que num súbito de glória, dizendo, ele é antes de todas as coisas. Tinha judeu querendo apedrejá-lo porque ele disse que é antes de Abraão. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Paulo aqui já vai dizendo, ele é antes de todas as coisas. E mais, pasme, nele tudo subsiste. Se existe agora um vagalume nas florestas da Austrália, só está ali por causa de Jesus. Os peixes que nadam e bailam no fundo dos oceanos só estão por causa de Jesus. Nele tudo subsiste. A sua respiração, o sangue que bombeia, os neurônios dos seus pensamentos só existem por causa de Jesus. Então Jesus tem que deixar de ser apenas o cara legal que eu me encontro com ele na igreja. Nele tudo subsiste. E diz mais, esse texto é lindo, ele também é a cabeça do corpo da igreja, porque é aqueles que enxergam a ele. E diz mais, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, e aqui já está dizendo que este verbo se fez carne. Por isso que, por causa dele, e por causa da sua morte, para em todas as coisas ter a primazia. Para em todas as coisas ter a primazia. Por isso que ou a gente serve a Jesus, ou pode fechar a igreja, que não serve de nada. Nada. Não serve de nada. Se ele não tem a primazia. E Paulo continua. Ora, porque aprove ao Pai que nele residisse toda a plenitude. Lembra quando eu comecei dizendo que ninguém jamais vê a Deus por causa de uma impossibilidade essencial? Ninguém contempla o todo de Deus? Pois eu lhe digo, Jesus tem o todo de Deus. Por isso que se diz que ele é Deus. E Paulo continua, e que havendo feito a paz pela carne rasgada, pelo sangue da cruz, por meio dele, por meio dessa morte que se levanta na história do cosmos e do universo, para que agora por meio dele, tudo quanto foi desajustado por causa do pecado, fosse reconciliado, todas as coisas sobre a terra, sobre os céus. Jesus é a fala de Deus. Jesus é a voz de Deus. E se existe qualquer ser humano nesse planeta que possua o mínimo que seja de luz sobre Deus, é por causa e por meio de Jesus. Você está me entendendo? Ninguém jamais viu a Deus, e quem quer que saiba alguma coisa de Deus, no nível de consciência, na medida da sua compreensão, não é por causa de outro, senão por causa de Jesus. É por isso que, para poder lhe dizer a segunda coisa e assim encerrar, é por isso que se diz que Jesus é um sacerdote,
conforme a ordem de Melquisedeque. Aí você diz, bom, agora eu preciso que o Senhor me apresente a Melquisedeque, muito prazer, vou lhe apresentar. Hebreus capítulo 7, depois de uma descrição extraordinária, dizendo que Jesus é sacerdote, ou seja, Jesus é mediador, sem intervindo da tribo sacerdotal dos levitas, já que ele é da tribo de Judá. Isso foi só para que ficasse entendido que ele, Jesus, é sacerdote. Porque em Hebreus capítulo 7, versículo de número 17, diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Significa dizer que fora dos arraiais daqueles que foram chamados para ser povo de Deus, como foi o caso de Melquisedeque, que a gente não sabe nada sobre ele, mas sabe que ele servia ao Deus Altíssimo, que se saiba de uma vez por toda, também é Jesus. Os sábios do Oriente seguiram uma estrela por causa de Jesus. E qualquer ser humano no planeta que saiba alguma coisa de Deus, ou que possua alguma virtude que proceda do Pai das luzes, é por causa de Jesus. E eu estou falando nesse nível ainda universal. Essa é a primeira coisa. Jesus é o Verbo, a fala de Deus. Agora, deixa eu trazer agora para um nível específico. Se você observar, João capítulo 1, versículo de número 14, se diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você pode repetir isso comigo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Talvez aqui seja e é o maior mistério da fé. Deus se fez carne. O Verbo se fez carne. Portanto, quando Filipe diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Filipe está ecoando é que essa é a angústia do planeta Terra. Os homens querem ver Deus, ou não é? Essa é a angústia do ser humano. Desde o dia em que foram expulsos do jardim do Éden, e que querubins, arcanjos foram postos, e promoveu-se essa alienação, o planeta Terra está numa busca por Deus. Tem gente que se joga na prostituição, não porque ele busque consciente a Deus, mas porque ele busca sentido e significado para o oco da sua alma. Quando alguém, não tendo razão de existir, traça o caminho que diz assim: eu crescerei, eu serei poderoso, porque é este poder que traz sentido à existência dele. O que ele está fazendo não é outra coisa, é tentando preencher o buraco da alma. Você está me entendendo? Tudo, a humanidade pulsa, querendo sentido, querendo se preencher. E aí você tem as religiões, as mais diferentes. De um lado do planeta Terra tem gente mergulhando no rio Gandhi. Tem gente fazendo orações, sacrifícios. Tem gente na China com as suas filosofias orientais. Tem gente no meio do mato adorando o sol, a lua. Tem gente adorando o animal. Tem gente que adora o livro. Tem gente que mata, tem gente que morre, e a busca humana é para que se saiba.
e que se possa preencher esse vazio da alma. Porque é uma busca por Deus, por Deus, por Deus. Cadê Deus? É Filipe que diz: mostra Deus, mostra o Pai, para abafar essa angústia. E Jesus diz assim: você não viu? Seus olhos não perceberam? Quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, quando os nossos olhos enxergam a Jesus, cessa-se toda busca, o coração se acalma, a alma se pacifica, porque ninguém jamais viu a Deus, mas quem viu Jesus já está todo satisfeito. Quem viu Jesus já se satisfez. E não há mistérios, e não há mais necessidades de buscas, de tentativas, não há mais necessidades de caçadores de Deus, conforme um livro bobinho há alguns anos atrás. Não há mais caçadores de Deus, o que há é gente que viu a Jesus e encontrou Deus. Portanto, a minha pergunta para você é uma só: sua alma já descansou? Eu vou perguntar de novo: a sua alma já descansou? Ou você ainda está assim? Onde é que está Deus? Será que está nas igrejas evangélicas? Será que está na católica? Onde é que está Deus? Será que é aquele que está falando? Onde é que está Deus? Será que é aquele outro? Você não percebe, mas a sua alminha é assim. Onde é que está Deus? Cadê-lo? Mostra Deus! Mas se sua alma encontrou-se com Ele, sua alma encontrou a paz. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. E quem é este mim? É Ele, Jesus, que morreu na cruz. E que não é a história, que não é a tradição, que não é a igreja, que não são as formas, que não são os modos que mudam com o tempo. É Ele, Ele, que conforme se diz no livro do Apocalipse, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então vamos começar a crescer e acabar com essa bobagem tola de religiosidade, porque quem tem Ele, tem e viu o Pai. Agora, a questão é com você. Você já viu o Pai no Filho? Sua alma já descansou no Evangelho? Eu queria que você ficasse em pé nesse instante, em nome de Jesus, e eu queria que a gente pudesse cantar uma canção. E eu queria que você discernisse que aquele a quem a gente vai cantar agora é o Senhor de todas as coisas. É aquele que sobre ele se diz: é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Quem quer que tenha achado Ele, nele descansou. Não há mais buscas, não há mais procuras, não há mais angústias, não há mais aventuras por sentido na vida, não há mais razão de morrer. Só há razão de viver para Ele, de seguir a Ele. Se não for esta a nossa pregação, todo o resto fica sem sentido algum. Eu queria que você, nesse momento que a gente fosse cantar essa canção,
você adorasse a Jesus e louvasse, porque Ele é a imagem do Deus que ninguém jamais poderá ver. Ele é a imagem do Deus invisível, mas que se fez presente, mas que se fez perto, mas que tabernaculou conosco. E bem-aventurado é aquele que discerne Jesus não apenas como uma luz, não consciente, mas que com consciência caminha com Ele e anda com Ele. Vamos louvar a Deus. Ao único que é digno de receber a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele. Declare mais uma vez, bem forte. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga: coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus.